conforme prometido, ouvinte da Jovem Pan News, a gente tem o prazer de receber agora nos nossos estúdios aqui da Jovem Pan News, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, Luiz Fernando Pereira. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade. Bom, começar perguntando aqui sobre uma informação que a gente obteve, informação exclusiva, inclusive, ouvinte, presta atenção, que tem aí um posicionamento fundamental e importantíssimo vindo por parte da OAB em relação a tudo que aconteceu nos últimos tempos na Assembleia Legislativa e que fez com que as discussões, inclusive, elevassem as temperaturas por lá, envolvendo o deputado bolsonarista Ricardo Arruda, do PL, e a questão da presença ou da justificativa para a ausência apresentada por ele com um atestado de dentista em relação à cadeira da Comissão de Constituição e Justiça. Só para colocar aqui para nossa audiência, é a principal comissão da casa, é aquela que carimba os projetos para que eles possam tramitar, ou então coloca os projetos apresentados na gaveta, e tem vagas disputadíssimas. E nos últimos tempos, né, a tal justificativa para a falta veio suscitando uma série de dúvidas e debates entre ele e a deputada Ana Júlia, do PT. Vou perguntar então ao presidente da OAB como é que a Ordem dos Advogados vai entrar também diante disso tudo nesse episódio. Olha, primeiro é preciso dizer e explicar para o ouvinte por que é que a Ordem opina sobre esse tema. A OAB, por disposição de uma lei federal, tem obrigação de zelar pela Constituição, pela boa aplicação das leis, pelo Estado Democrático de Direito. Por isso que é uma entidade da sociedade civil que opina para além das questões internas da Ordem. Foi, por exemplo, a OAB do Paraná que pediu a renúncia do deputado Traiano quando veio à tona aquele acordo de não persecução que havia sido celebrado. E a Ordem que estuda agora a possibilidade de pedir, isso deve se definir nos próximos dias, o afastamento do deputado em razão de ter sido recebido pelo Tribunal de Justiça, recebida a denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público. A Ordem entende, na linha do que entendia já naquela hipótese do Traiano, que ele não tem condições de ficar na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, a mais importante comissão da Casa. E aí isso vai se analisar ainda qual será o caminho para pedir esse afastamento, deputado? Sim, a Ordem foi provocada a se pronunciar sobre o tema, já tem um parecer apresentado pela necessidade de pedir o afastamento, e nos próximos dias a OAB deve encaminhar o ofício à Assembleia. E aí fica nas mãos da Assembleia para a gente explicar, a partir da provocação da OAB, como se dará o desfecho dessa situação? Isso fica na mão da Assembleia, mas a OAB é uma entidade da sociedade civil que vai ficar vigilante, cobrando posição da Assembleia num tema que consideramos importante, reputamos importante para a sociedade paranaense. A OAB vem se posicionando em diversos momentos históricos do Paraná, né, de maneira muito forte, inclusive enquanto nem todas as instituições ou representações acabam trazendo ali pontos de vista. Inclusive, uma polêmica que vem sucedendo nos últimos tempos é a questão, por exemplo, né, do teto salarial, até com o repasse do orçamento do governo, que vem também levantando debates entre os poderes. E houve já manifestações, né, sobre a história dos penduricalhos também por parte, né, do judiciário. Qual é a visão que a OAB tem em relação a essa realidade que se apresenta para o Poder Judiciário, que inclusive hoje é um dos mais temerosos em relação a essa questão de regular ou limitar, né, a trava para o repasse de dinheiro público do governo estadual? Nós discutimos esse tema no Conselho nosso, Conselho com 140 membros eleitos de Curitiba, do Paraná, e de forma unânime a nota da OAB é no sentido de que seja respeitado o teto constitucional no pagamento de todos os servidores públicos, inclusive os magistrados, inclusive os membros do Ministério Público. Os juízes e os membros do Ministério Público devem ganhar bem para garantir a independência, a disputa, né, da carreira de juiz, deve haver uma atratividade em torno dessas carreiras de Estado, mas a remuneração deve estar sempre dentro do teto constitucional. E é importante que a OAB traga também esses posicionamentos. Qual é a visão que o senhor tem em relação a isso, né? Vários assuntos que vão se apresentando diante da sociedade brasileira e paranaense também vão tendo essa percepção e a leitura de qual é o termômetro e a visão da OAB. Por que é importante deixar claro, né, com essa atividade de colocar publicamente os posicionamentos a respeito das temáticas? Veja como é importante a posição da OAB nesse caso. Só a OAB, nós aqui do Paraná provocamos o Conselho Federal sobre o tema, porque a OAB tem legitimidade ativa. Só a OAB, nas outras entidades do mundo não tem isso. A OAB pode ir ao Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade, com uma DPF, pode provocar o assunto no Supremo.
E nesse caso, por exemplo, do teto constitucional, o Ministério Público não fará, porque o Ministério Público está numa posição equivalente à da magistratura. É por isso que nós, aqui no Paraná, temos uma visão crítica acerca do exagerado silêncio do Conselho Federal da Ordem em relação aos temas polêmicos. Aqui no Paraná, nós assumimos o compromisso de apresentarmos as manifestações que são importantes com ou sem o apoio do Conselho Federal. E a gente vai fazer isso durante os 3 anos de gestão. Bom, dentro dessa questão também, há inclusive, né, a história do debate que vai ser levado, inclusive ao Conselho, da participação dos magistrados em eventos. E, por exemplo, né, no caso dos ministros do Supremo, a gente sabe que isso é uma crítica da sociedade há muito tempo. Deveriam antecipar voto, deveriam colocar ali posicionamentos, né, de maneira pública. Isso se estende também, né, para a questão dos advogados, da advocacia, essa representação, por exemplo, palestras com cachês altíssimos que acontecem de vez em quando, eventos onde você tem uma conexão do público e do privado a partir dessas palestras e painéis. Qual é a visão sobre isso e por que é importante levantar essa pauta também? Bom, primeiro eu queria dizer que a OAB agradece aos desembargadores, magistrados, membros do Ministério Público aqui do Paraná, que foram a tantos e tantos eventos da Ordem sem cobrar nenhum cachê. Então não é aqui do Tribunal de Justiça ou do Ministério Público nós estamos falando. Nos tribunais superiores, havia uma discussão no tempo em que a Rosa Weber era a presidente do Supremo para avançar na regulamentação da participação dos magistrados que cobram cachê para garantir, sobretudo, transparência. Esse é o ponto. É claro que os magistrados podem dar aula, por exemplo, está autorizado, inclusive, pela LOMAN. Agora, é diferente da participação de eventos, em razão do valor do cachê e, sobretudo, a falta de transparência de quem são os patrocinadores do evento. Fico imaginando se o ouvinte soubesse que um determinado ministro do STJ, do Supremo, participou de um evento que foi patrocinado por uma empresa que tem processo no mesmo tribunal e esse ministro recebeu um cachê expressivo. Se ele estivesse do outro lado da demanda, por mais sério que seja o ministro, nesse tema não basta a seriedade, é necessário aparentar a seriedade. E, portanto, é necessário retomar o processo de discussão no Conselho Nacional de Justiça, no momento em que parou, quando terminou a presidência da Rosa Weber, e regulamentar esse tema. Tem que regulamentar o tema do cachê, o tema dos patrocínios, a transparência nesses eventos. Isso é muito importante. Nós gostaríamos que todos os conselhos disseccionais do Brasil fizessem o mesmo, mas se não fizerem, nós faremos sozinhos. E já fizemos aqui, aprovamos na sexta-feira, também por unanimidade do nosso conselho, a exigência de regulamentação pelo CNJ. Porque fica uma questão ética estranha, dependendo do cliente, a depender do processo. Qual é a preocupação em regulamentar essa questão da participação em palestras, em eventos que tenham ali relação com a advocacia? Olha, o fundamental é perceber que o judiciário se alimenta da credibilidade. Sem credibilidade, o Poder Judiciário perde o seu papel. Se há eventos e ninguém sabe quem patrocina, e às vezes surge notícia que quem está patrocinando é uma empresa que tem muitos processos no próprio tribunal, que, portanto, pode ser beneficiada por esse ministro, não estou dizendo que serão, que esses cachês são altos, isso sem dúvida nenhuma, um fator de descrédito do judiciário. E ninguém pode concordar com fatores de descrédito do Poder Judiciário. A maioria dos magistrados não cobra cachê. Eu não estou dizendo que não possa cobrar. Tem que cobrar, mas com limites, e esse limite deve ser regulamentado, e com transparência. Quem paga, quanto paga, quem recebe, para que isso seja objeto de escrutínio por parte da opinião pública e se eventualmente essas relações forem promíscuas em razão do número de processos que aquele patrocinador tem no tribunal de origem do magistrado que recebe cachê, isso vai ser tratado à luz do dia. Você que está nos acompanhando pela FM ou pelo YouTube, a gente está recebendo aqui nos estúdios do RIC Notícias Opinião, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, Luiz Fernando Pereira. Presidente, essa discussão é de fato porque há uma polarização muito grande, especialmente nos últimos anos, e que tem o foco, né, e que tem o STF como alvo,
mas também há muita brecha, né? Era preciso ser dado uma transparência maior para que, de fato, esses questionamentos que são ventilados caíssem por terra, porque muitas vezes são palestras ou cachês que 30, 40, 100, 200 mil reais, mas ninguém sabe. Sem dúvida, nós temos que aumentar o nível de transparência. E claro que eu não estou aqui fazendo nenhuma insinuação em relação a ministro A ou ministro B. É o sistema. Mas nem precisa, porque a gente acompanha o noticiário, vê as viagens a Portugal com eventos internacionais, né? Que aí fica aquela dúvida de quem pagou a viagem, quem levou a viagem. Depois você volta, né? Assim, a imprensa acaba fazendo a conexão dos processos que acabam caindo no colo de determinado magistrado. Então, já justifica por si só essa visão. Sem dúvida. Quem é que pode ser contra a transparência? Quem é que pode dizer... E olha, eu quero até dizer uma coisa. Quando esse tema foi votado no Conselho Nacional de Justiça, para a tristeza da advocacia, os 2 representantes da OAB no CNJ votaram contra a transparência. Eu vou repetir, os 2 representantes da OAB no CNJ votaram contra a transparência, contra a orientação da ministra Rosa, que era correta naquele caso concreto, e eles foram determinantes para o resultado negativo daquela votação. Há inclusive, né, outras questões que vão tecendo ali em relação a esse posicionamento, por exemplo, e muito se fala, né, na questão das decisões monocráticas. Esse é um outro campo que acaba entrando a visão. A OAB tem algum posicionamento em relação, principalmente aos ministros do Supremo, que vem tendo uma repercussão muito grande diante da sociedade, né, esses posicionamentos, de qual deveria ser a condução? Fica a cargo mesmo do Congresso discutir? Há um exagero? Há uma leitura sobre essa questão das decisões monocráticas? Sim, veja, vou dar um exemplo. Aqui no Paraná, nós tivemos a criação pelo Congresso Nacional, por intermédio de emenda constitucional, do Tribunal Regional Federal do Paraná, que era Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O então ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, deu uma liminar, suspendendo a vigência da emenda constitucional. Isso foi, salvo engano, em 2013 ou 2014. Nós estamos em 2025 e essa liminar nunca foi confirmada pelos demais ministros do Supremo. Se eu tivesse que dar um exemplo, só daria esse exemplo para mostrar como há, enfim, o uso indevido das decisões monocráticas. Quando nós temos um colegiado como o Supremo, temos o pleno do Supremo, o plenário e temos as 2 turmas, as decisões monocráticas são sempre ad referendum do quórum completo e, portanto, deveriam ser sempre levadas a referendo, para que seja não a decisão de um ministro, mas seja a decisão do colegiado. A ministra Rosa também, como presidente, vou elogiar de novo, a ministra Rosa Weber patrocinou uma alteração no regimento interno que diminuiu a chance de prevalecerem as decisões monocráticas, mas na vida real ainda seguem muitas decisões sem serem confirmadas, e esse exemplo da criação do TRF, quem sabe seja um dos mais emblemáticos do país. Bom, seguindo aqui, né, e para quem está conectando agora, nós estamos entrevistando hoje o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Paraná, Luiz Fernando Pereira, com um tema que também movimenta muito a nossa audiência e que casa ali com o campo do judiciário, que é a questão das penas para o 8 de janeiro. A gente tem políticos que vão se posicionando sobre a questão, de um lado ou de outro, concordando e discordando, já alguns termômetros que vão surgindo de que talvez o Supremo faça essa própria regulação, alguns ministros já vem trazendo a leitura de que talvez, né, tenham pesado demais a caneta. O Brasil, ele tem na avaliação da OAB essa questão de ficar a cargo do judiciário, rever esses eventuais excessos na visão de um ou não? Qual é a visão também que o senhor traz a respeito dessa grande discussão nacional em torno do judiciário e das suas penas? Primeiro, a gente vive um momento de ativismo do Poder Judiciário. Não há nenhuma dúvida sobre isso. O Judiciário tem servido como instância revisora do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal tem servido como instância revisora. Não há nada decidido no Congresso que não demande confirmação do Supremo antes de valer. Isso é ruim, é um ativismo indevido. Por exemplo, na regulação das redes sociais, matéria tipicamente do Congresso Nacional. É muito ruim que isso tenha espaço de debate lá no Supremo. Eu poderia dar muitos exemplos. No tema de 8 de janeiro, a gente tem a discussão do devido processo legal, a gente tem a discussão do juiz natural, da competência que está lá com o Supremo, deveria estar a maioria dos
estudiosos do processo penal acham que não, que há uma ampliação indevida da regra de conexão para manter todo mundo sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E o tema das penas. No tema das penas, o Hélio Gaspari fez uma comparação interessante. Faz mais ou menos uns 40 dias, o Hélio Gaspari fez uma coluna relembrando que no auge da ditadura militar, governo Médici, AI-5 vigente, foram julgados os sequestradores do embaixador americano, Charles Elbrick, que tinha sido sequestrado para liberar os presos daquela época, entre os quais o Zé Dirceu. Entre os sequestradores, Fernando Gabeira, na época do MR-8. No auge da ditadura, aqueles sequestradores do embaixador americano levaram uma pena de 8 anos. A moça do batom, como vem sendo chamada, que foi flagrada lá pichando a estátua, recebeu 14 anos. Os sequestradores do embaixador americano no auge da ditadura militar, em tempos de AI-5, 8. Ela, 14. Então, assim, tem alguma coisa que não está sendo bem digerida por quem atua no direito penal e no processo penal brasileiro. E quando nós lemos na imprensa que há uma espécie de acordo branco sendo gestado para que as penas possam ser revisadas ou reduzidas, é um sinal, quem sabe, de que o próprio Supremo tenha reconhecido e que elas foram fixadas num patamar exagerado. Como instrumento ou ferramenta, presidente, o próximo passo ou a solução seria a anistia, como tão vem sendo debatida por aí? Eu acho que a anistia é ruim. A anistia não é um bom passo. Agora, é uma decisão que o Congresso deve tomar. E tomar de forma independente, autônoma, e o Supremo vai ter que ter muita contenção, autocontenção, para falar sobre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade da anistia. Vamos lembrar que, coincidentemente ou não, a anistia de 79 está em pauta no Supremo Tribunal Federal. E ela foi testada várias vezes no Supremo de 79 para cá. E o Supremo sempre confirmou a anistia de 79. E é claro que sempre haverá quem possa dizer que são hipóteses distintas, mas o ideal é que o Congresso fique com a última palavra sobre o tema da anistia. Bom, tendo então essa visão, né, sobre esse momento atual de tensionamento entre poder judiciário e poder legislativo, em relação a várias pautas, como a gente acabou de ter aqui, anistia, entre outras, preciso perguntar sobre uma discussão que ficou no campo jurídico, que é a história da sustentação oral, e que acabou tendo ali, né, uma discussão encabeçada, inclusive pela OAB. Por que é importante assegurar como foi feita a questão da sustentação oral para a gente explicar para a nossa audiência? Porque se você contrata um advogado, você quer que ele vá falar por você lá no tribunal e aonde for. Não, como jornalista eu quero aspas, é ótimo, a gente consegue entender o ponto de vista da defesa ou acusação. E imagine se o advogado simplesmente fosse impedido de fazer sustentação oral e tivesse que enviar um vídeo gravado na esperança de que o juiz fosse parar sua vida para assistir aquilo sem que fosse síncrona a sustentação oral ao mesmo tempo do julgamento. Para a tranquilidade da advocacia paranaense, há uma semana, na sexta-feira retrasada, o Tribunal de Justiça do Paraná votou a alteração do seu regimento interno e manteve o direito à sustentação oral para todos os advogados do Paraná. Então, esse tema, página virada, sustentação oral mantida. Agora, é uma questão dos nossos tempos, por exemplo, essa história de você limar etapas que são fundamentais para que você conheça os dois lados dentro de um julgamento, né, dentro de um processo. Por exemplo, a inteligência artificial também já teve aí uma série de polêmicas em relação a isso, aí com processos recentemente que utilizaram falsos precedentes, né? Teve sentença que inventou lá uma base legal para poder colocar aquela determinada pena ou condenação. Qual é a visão que o senhor tem em relação a esses rumos que vem se dando com a tecnologia dentro do campo do direito? Primeiro, eu estou muito impressionado. Li 2 livros recentes sobre o tema. É inevitável, é um crescimento exponencial, é incrível o que tem de novidade todos os dias. Sexta-feira passada, uma notícia sobre a autorização que os ingleses deram ao primeiro escritório exclusivo de inteligência artificial, escritório jurídico exclusivo de inteligência artificial lá na Inglaterra. Então, na verdade, você contrata o serviço, pede para que seja feito um contrato, é feito exclusivamente por inteligência artificial, pequenas defesas, ações judiciais. Então, nós vamos viver nessa gestão, nos próximos 3 anos,
o desconhecido. Ninguém sabe onde é que vai chegar isso. É evidente que nós não podemos impedir o uso da inteligência artificial. Nós não podemos ser o carteiro revoltado com o fax ou o taxista com o Uber. Agora, nós temos que ter o uso ético e responsável da inteligência artificial. Nem os advogados devem usá-la de forma indevida, e recentemente houve um caso, inclusive, de um advogado que colocou uma voz de inteligência artificial para fazer sustentação oral. Esse advogado vai responder Eu vi hoje no esse Tribunal vídeo, de Ética presidente. e Disciplina pelo que fez, e também não podemos aceitar que juízes deem sentenças sem controle humano. A inteligência artificial está crescendo, está se aprimorando, nós temos as chamadas grades de proteção para evitar que elas alucinem. A inteligência artificial tem que ser um copiloto do advogado e do juiz, e elas vão ajudar. Agora, o impacto na profissão, eu quero dizer que quem disser que sabe o que vai acontecer está se arriscando muito no campo do prognóstico. Nós temos, sem dúvida nenhuma, o desconhecido por vir. Esse vídeo, inclusive, que o presidente se refere, né, já está bombando nas redes sociais, e essa sustentação, o advogado abre mão, né, ou faz uso da inteligência artificial para que faça essa sustentação, inclusive extrapolando o tempo que lhe foi dado. Presidente, uma outra questão que ainda vai nessa esteira de tecnologia cada vez mais moderna, a gente tem percebido a questão do ensino à distância, né? A OAB já tinha se manifestado de maneira anterior, dizendo que pediria que houvesse uma revisão, um fechamento de cursos no que diz respeito a essa questão do ensino à distância, e hoje há uma portaria do Ministério da Educação que estabelece aí novas diretrizes, essa nova política de educação básica. Como é que o senhor avalia essa portaria que versa, inclusive, sobre a questão da área do direito? Foi um ganho da OAB, do Conselho Federal, de todo mundo, porque lá atrás nós já tínhamos conseguido segurar o EAD integral para o direito, e agora isso foi mantido. O direito está fora do EAD. Isso não significa que as faculdades de direito que estão funcionando de forma presencial aqui no Paraná mereçam seguir funcionando. Nós estamos com um estudo sendo concluído em torno das 133 faculdades de direito que nós temos no Paraná. Quando eu comecei a gestão eram 131. E lá para cá já abriram mais 2 faculdades de direito. Tem faculdade de direito que aprova 5% no exame da ordem. Faculdade de Direito está funcionando cobrando uma mensalidade de R$350, que tem pouquíssimos professores para o turno da manhã e para o turno da noite. São faculdades que não fazem mais sentido, e a OAB, como eu havia dito na campanha, iria fazer uma blitz, fizemos, temos todos os estudos. Olha, eu posso dizer que nunca foi feito com o rigor que nós fizemos aqui no Paraná um estudo sobre a viabilidade de permanecerem abertas as faculdades de direito, como nós concluímos aqui na nossa OAB. Em breve eu darei notícia sobre as conclusões que nós chegamos e as providências que vamos tomar. Vamos aguardar, inclusive. Tomara que venha em primeira mão aqui para a Jovem Pan News as notícias. Quero agradecer imensamente a entrevista na tarde de hoje com o presidente da OAB aqui do Paraná, Luiz Fernando Pereira. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição, inclusive para os furos. Ah, maravilha. Obrigado, agora presidente. Melhorou minha tarde mais ainda, minha do João. Então é o seguinte, a gente vai rapidinho para o intervalo